Amém, queridos? Pode se sentar. Que bom estar com vocês nessa noite. Parece que tem 2 anos que eu não vejo o pessoal, mas é bom estar com vocês aqui em mais um domingo e saudar vocês com a paz de Cristo, especialmente para os papais, porque hoje é um dia memorável para os pais, né? Para que a gente possa lembrar. Na verdade, esse dia existe, que deveria existir para lembrar de um grande pai que nós temos, independentemente dos pais terrenos, né? E hoje é um dia que você, pai, pode lembrar disso de alguma forma e pode se confortar na presença de Deus. Amém? Queridos, nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo para falarmos sobre Jesus, como nós estamos falando a cada domingo, falarmos sobre a beleza de Jesus, o coração de Jesus, quem Jesus é de fato, como Jesus é lindo, como Jesus é belo. E nós estamos aqui nos maravilhando com eles. Eu estava conversando com o Mateus esses dias. Ele falou comigo que ele tinha muita... que ele, antes da gente pensar em relação à igreja e tal, e plantação, a gente visitava algumas igrejas e como que a gente tinha dificuldade realmente de ouvir Jesus, assim, sabe? De ouvir sobre Jesus. Você não sabe o que você ouvir sobre Jesus? Só sobre Jesus, não precisa florear muita coisa, e tudo bem quando a gente floreia algumas coisas na hora de falar, da pregação, etc. Mas poucas vezes a gente ouve só sobre Jesus. Jesus. E a gente está ouvindo sobre Jesus aqui, Jesus tem falado com a gente, pelo menos comigo tem falado muito. E conhecer Jesus é a coisa que mais importa, queridos, na vida. Se tem alguém que você deveria conhecer, se esforçar em conhecer, gastar sua vida para conhecer, pegar tudo para você conhecer, é Jesus. É Jesus Cristo. Então, nessa noite, como todos os domingos que a gente está se reunindo aqui, Jesus vai brilhar novamente. E eu espero que Ele brilhe nos nossos corações, isso mude as estruturas do nosso ser, ao conhecer esse Deus, esse homem, Jesus Cristo. Amém? Então quero que vocês abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Hoje o nosso tema da série Manso e Humilde é o melhor amigo. E a gente vai se encantar mais um pouco com Jesus nessa faceta da amizade. Todo esse texto, querido, do capítulo 15 e tudo que acontece desde o capítulo 13, que nós chamamos de Última Ceia, é tão bonito, mas nós vamos nos deter hoje em 3 versículos especiais do capítulo 15, que são os versículos 13, 14 e 15. Então, João, capítulo 15, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o versículo 15 também. Jesus está dizendo: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Jesus está em seus últimos momentos antes da sua morte, queridos, aqui nesse texto. Como eu disse, naquilo que a gente conhece como a Última Ceia. Ficou famoso na história, nós temos muitas pinturas com relação à Última Ceia, e é bonito tudo aquilo. E os seus discípulos estão reunidos ao redor de Jesus, e ele começa então a dar um longo discurso, e um lindo discurso. E nesse caso, são as últimas palavras de Jesus antes de ele caminhar em direção à cruz. E tudo isso é muito bonito, e é importante para a gente dar muita atenção para esse momento de Jesus. Para isso que a gente chama de Última Ceia. Não é qualquer momento que está acontecendo ali. É uma despedida. E é uma despedida daquelas. Jesus está deixando os seus discípulos, os discípulos que ele andou durante 3 anos. Pense nas despedidas da sua vida. Ou então, se você não teve uma despedida ainda, pense quando o seu filho ou a sua filha se despedir de você para você seguir o seu caminho, para ele seguir o seu caminho. Não é difícil? Isso porque só vai trocar de casa, vai casar, vai encontrar outro alguém, você vai ver
essa pessoa. Esses dias fui fazer o exame de sangue e tinha uma senhora lá, começou falando, perguntando onde eu estava, da minha cidade. Onde eu estava, porque tinha muito tempo que eu não me via, falei que estava aqui no Rio e tal, e ela falando do dia que o filho dela casou. E ela disse que foi um dia terrível para ela, no dia que ele foi se arrumar as malas e se despediu dela. Ela mal sabia que ela veria ela daqui uma semana, porque ele estava morando perto dela. Só que foi tão doloroso para ela ele ir embora, que ela ficou, meu Deus, meu filho está indo embora. Despedidas são assim. E aqui é a despedida não simplesmente de um amigo, de um irmão, de um filho. É a despedida do rei do universo que está despedindo dos seus discípulos. Jesus está se despedindo deles. Então não é qualquer momento que está diante da gente. É um dos principais momentos da Escritura. E é o prenúncio de uma morte extremamente sangrenta. Uma morte extremamente sangrenta de Cristo Jesus. Então cada detalhe, cada palavra desse momento deve ser visto por a gente de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais ampla. João está registrando esse momento que começa lá no capítulo 13, quando Jesus coloca uma toalha nos ombros, uma bacia na mão e começa a lavar os pés dos seus discípulos, pés sujos de lama, porque eles estavam discutindo quem seria o maior. Estavam discutindo quem vai ser o maior entre a gente, Jesus. E Jesus dá uma lição para eles de moral, pega uma bacia, vai lá, lava os pés daqueles homens. Logo após, no capítulo 14, Jesus começa a acalmar os seus discípulos, que estavam completamente perturbados com o fato que Jesus estava indo embora. Então ele diz aquelas famosas palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. E todas aquelas lindas palavras que nós conhecemos do capítulo 14. Mas eu quero que você pense naqueles corações. Pense nos corações daqueles discípulos, pense em quão difícil era aquele momento, mas eu quero que em especial você pense no coração de Jesus. Naquele coração manso e humilde que nós estamos vendo todos os domingos aqui. Porque é isso que ele é de fato, não é isso? Manso e humilde. Então pense no coração manso e humilde de Jesus. Capítulos antes, no capítulo 12 de João, Jesus diz que a alma dele estava angustiada até a morte. Logo após essa ceia, ele vai fazer uma oração no jardim também muito famoso, chamado Getsemane. E ali ele diz mais uma vez que a alma dele está angustiada até a morte. Então ele sua gotas de sangue ali. Esse é o coração de Jesus nesse momento. Mas aqui no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, com a oração que ele termina sacerdotal por eles, Jesus está encarnando todo o amor que ele tinha no seu coração em direção a esses discípulos. Na verdade, a última ceia começa com João declarando que, estando com os discípulos e tendo amado eles na sua vida, amou-os até o fim. Jesus está encarnando esse amor. Então, logo após ele prometer o Consolador, que supriria a presença de Jesus, mas isso é papo para outra pregação, a ideia do Espírito Santo suprir a presença de Jesus e a gente então entender o Espírito Santo de uma outra forma. Porque Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai suprir a presença dele. Depois disso, ele começa a mostrar a necessidade daqueles discípulos permanecerem nele. E então essa permanência nele faria com que eles pudessem frutificar de verdade. E a gente entra no capítulo 15 e Jesus passa dizendo que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, quem está em mim vai dar muito fruto. E nós chegamos então no texto que nós acabamos de ler, onde Jesus adiciona mais uma camada de emoção e sentimento para tudo que ele está falando para eles. Depois de pedir para que eles amem novamente, porque Jesus está falando isso direto nessa última ceia. Amem uns aos outros como eu vos amei. Amem uns aos outros. E depois ele pedir de novo, no versículo 12, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Obviamente, Jesus está falando dele mesmo. Algumas poucas horas depois, ele seria preso e morto em uma cruz. E ele está dizendo que a sua morte é uma demonstração de amor real, provável, palpável. Esse amor que a gente procura em muitos lugares, esse amor que a gente vê nos filmes, que a gente fica gastando horas e horas na Netflix, vendo as grandes comédias românticas, e nós começamos a acreditar em Querido John e todos os filmes lá, que aquilo ali é uma eterna verdade, e nós ficamos procurando um príncipe encantado, ou não sei, uma mulher encantada, ou sei lá o que é, a fada madrinha, descer e fazer alguma coisa. Jesus está mostrando isso de forma real e profunda, ou de algum dorama, né, para algumas pessoas. E Jesus
está mostrando algo muito profundo para eles. Muito profundo. Como Jesus está falando para permanecer nele, para frutificar nele. Então ele argumenta dizendo, vocês, no versículo 14, se você olhar na sua Bíblia, vocês são os meus amigos se fizerem o que eu mando para vocês. E aqui tem um ponto interessante. Essa obediência não torna eles amigos. Essa obediência caracteriza eles como amigos de Jesus. É totalmente diferente. Não é que eles vão fazer alguma coisa, vão obedecer, então vão obter a amizade de Jesus. Não, a obediência deles estava demonstrando que eles já eram amigos de Jesus. Você não obedece para ser amigo de Jesus. Jesus se torna seu amigo, então um dos sinais que você é amigo de Jesus é obedecê-lo. É ser como ele, é se identificar com ele, isso que é ser discípulo. E é isso que Jesus, então, confirma no versículo 15, que é o versículo final, dizendo, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Agora eu chamo vocês de amigos. Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu dei a conhecer a vocês. Tudo que o Pai falou para mim, vocês também sabem. Que doces palavras, queridos. Jesus está chamando aqueles homens falhos. Jesus está chamando aqueles rapazes e aquelas mulheres, porque as pinturas só tem os homens, né? Mas tinha mulheres ali também, né? Jesus está chamando aqueles jovens de amigos. Gente como a gente. Sentado ao redor dele e ele está dizendo, eu chamo vocês de amigos. E o que é ter Jesus como amigo? Você já parou para pensar nisso? Faça um exercício agora. Pense no seu melhor amigo. A pessoa que você tem mais afinidade, seu melhor amigo. Alguns de nós é a esposa, alguns de nós, eu espero, né? Alguns de nós é o esposo, né? Alguns de nós é um cara que a gente conheceu desde criança, no ensino, sei lá, na escola, não sei. Agora pense nele. Agora pense que por um dia Jesus ficasse no lugar dele. Como seria para vocês? O que é ter Jesus como amigo? Porque Jesus não se apresenta como qualquer amigo. Ele não está se apresentando como qualquer pessoa. Jesus permite que aqueles discípulos conheçam a Ele profundamente. Jesus está dizendo, tudo que eu sei, tudo que o Pai me deu, eu estou dando para vocês. Eu fiz vocês conhecerem também. Então, Ele abre o coração dele para aqueles jovens, para aqueles homens, para aquelas meninas, sem esconder nada. Porque Jesus dá uma amizade em que as pessoas podem andar com Ele. Jesus dá uma amizade em que as pessoas podem viver com Ele, então terem a vida deles compartilhada com Ele. O servo não sabe o que o escravo faz. O escravo não sabe o que o Senhor faz. O servo não sabe o que o Senhor faz. Porque ele é só um empregado. Ele é só um servo. Agora, um amigo vive junto. Um amigo compartilha das mesmas coisas. Um amigo caminha junto um com o outro. E esse é o amigo Jesus que ele está falando aqui. Esse é o tipo de amigo que Jesus é. Hoje, aqui, nesse domingo, o diamante da pessoa de Cristo, que está diante de nós, como a gente está falando todos os domingos, mais uma vez, tem agora uma faceta brilhante para a gente olhar, que é ele ser o nosso grande amigo, ele ser o nosso melhor amigo. Pense num diamante e como a gente fica vendo todos os brilhos do diamante. E então a gente começa a ver Jesus sendo o nosso grande amigo nesse diamante. Amizade, queridos, é um tema muito importante para os nossos dias, porque apesar da gente ter empobrecido o significado de amizade na nossa cultura, a amizade não tem como a gente fugir dela. Mas a gente empobrece, a gente distorce muitas coisas com relação à amizade. Por um lado, a gente tem pessoas que colocam os relacionamentos acima de qualquer coisa na vida. As pessoas procuram relacionamento para tudo. Elas vivem se espelhando, baseando as vidas delas naquilo que as pessoas à volta delas pensam, naquilo que as pessoas à volta dela entendem sobre ela. Elas vivem baseando isso. Essas pessoas vivem fazendo de tudo para agradar, para serem aprovadas umas pelas outras. As pessoas fazem de tudo, trocam de roupa, pensam em coisas, mudam o jeito de falar, mudam coisas para fazer, simplesmente para serem aprovadas pelos seus amigos, pelo grupinho que elas andam, para elas não ficarem de fora.
Nós temos esse tipo de pessoa no nosso meio. Por quê? Porque no centro do coração delas está simplesmente os outros. Estão os amigos, estão os relacionamentos. Infelizmente não vai ser difícil perceber que eles sempre ficarão abaixo dos padrões do relacionamento com as pessoas. Sempre. Todas as vezes que você coloca, querido, o seu relacionamento, todas as vezes que você coloca o seu relacionamento no centro da sua vida, você vai se sentir pobre, você vai se sentir vazio, porque no final das contas, essa pessoa não pode suprir sua necessidade final. E nós temos muitas pessoas que fazem isso. Por outro lado, nós temos aqueles que gostam de viver sozinhos, que é geralmente a nossa cultura. Gosta de viver sozinho, gosta de viver isolado, que faz piada por não se relacionar com as pessoas, que faz piada sobre construir a vida sozinho, sem ninguém, sem nenhum tipo de relacionamento, sem nenhuma pessoa para estar perto. Eu valorizo a minha liberdade. É isso que essas pessoas dizem. Para variar, o Covid-19 ajudou a gente a se manter mais isolado, a se manter mais longe das pessoas. E isso se tornou uma característica do nosso tempo. Pessoas que querem viver suas vidas sozinhas. No máximo ter um companheiro, no máximo sair um sábado à noite, mas viver sozinho. Olhe para sua volta e comece a perceber que a cada dia que passa, a gente vê as pessoas cada vez mais distantes umas das outras. Mais longe umas das outras. O que a gente não percebe é que o problema da nossa falta de alegria, dos índices altos de suicídio, de depressão, de angústia, de ansiedade, de tudo que a gente passa, muitas vezes se dão pela nossa pouca facilidade de se relacionar com as pessoas. A gente realmente fica recluso. A gente entra numa bolha, a gente fica dentro dessa bolha e a gente acha que vai ser feliz ali. E aí nós não sabemos, porque nós também não nos sentimos tão vazios. Entende? Há dois caminhos. Aqueles que colocam os relacionamentos acima de tudo e aqueles que colocam os relacionamentos para nada. Essas duas pessoas no final da vida vão se encontrar num lugar terrível chamado inferno. Essas pessoas elas não entendem que amar é ser vulnerável, amar faz você correr riscos. E não tem como fugir dos riscos do amor. Olhe para sua volta mais uma vez e comece a perceber o quanto o consumismo, a sexualização, o sentimentalismo acabou com as nossas amizades. Acabou com o que a gente entende de amizade. Os relacionamentos são frustrados, são inconsequentes, quando eles não são sexualizados. Sempre vai ter aquela piada do menino andando com a menina que eles estão se pegando. E para variar, hoje a nossa cultura é tão coisa que hoje a nossa cultura faz isso com homens e mulheres com mulheres. Sobrou para Davi e Jonatas. Davi e Jonatas não podem ser mais grandes amigos, porque agora eles têm um caso. Porque não existe esse tipo de amizade, né? Eu não posso ser mais amigo de alguns homens, porque se eu te for amigo desses homens, com certeza alguém vai dizer que a gente está tendo um caso. Porque não pode ter um tipo de amizade tão profunda assim. Sempre vai haver esse tipo de piada. Aí a relação cai no descrédito. Sempre vai haver traições. Ou no final vai dar em sexo mesmo. Porque as pessoas não sabem o que é amizade mesmo. É assim que nós vivemos no nosso mundo com relação às amizades. E aí a gente ouve mais papos e mais papos dizendo confie em si mesmo, confie em si mesmo. Se você tiver alguém, eu sempre falo isso, se você tiver alguém em quem confiar, confie em si mesmo. A gente ouve isso em tudo quanto é lugar, a gente ouve isso no púlpito da igreja. Aí sabe o que acontece? Hoje a gente fala muito mais de falsidade do que do valor da amizade. Se você entrar no Facebook e fazer uma pesquisa, você vai ver um monte de posts sobre os verdadeiros, a gente sabe quem são. Aí quando a gente vai falar de amizade, a gente fala sobre falsidade, não sobre o que a amizade é de verdade. Mas sobre quão falso a gente tem que fugir, dos falsos a gente tem que fugir. É isso que a gente vive, né? Esse é o nosso contexto. As pessoas se unem por carência, sabe? Elas não se unem por um propósito, elas se unem por algum tipo de carência. Mas a pura carência, que eles não produz amizade nenhuma. Você não pode ser amigo de alguém por carência. O C.S. Lewis, famoso escritor cristão, o autor de Crônicas de Nárnia, de muitos outros livros, quando ele escreve Os Quatro Amores, que é um livro muito interessante, que é uma série de reflexões sobre os tipos de amores, né? Ele escreve sobre a amizade ali naquele livro.
E ele diz sobre essa nossa tendência de querer apenas suprir as nossas necessidades com alguém. E ele fala muito claro, ele diz, esse é o motivo pelo qual as criaturas patéticas que simplesmente querem amigos jamais descobrem algum amigo. A própria condição de ter amigos é que a gente deveria desejar algo além de amigos. Os que nada têm, nada podem partilhar com ninguém. Os que não vão a lugar nenhum, não podem também ter companheiros de viagem. O que C.S. Lewis está dizendo é, se você só quer um amigo, então você nunca vai ter um amigo. Se você é uma pessoa que está vivendo carentemente, só à procura de uma pessoa para suprir sua necessidade, então você nunca vai ter um amigo de verdade. Porque ser amigo envolve caminho, envolve uma jornada, envolve ir para algum lugar, envolve um propósito. Você precisa desejar algo além de uma amizade para ter um amigo. Você precisa partilhar de um propósito. Porque se você não está indo para lugar nenhum, você não pode ter nenhum companheiro nessa sua jornada. Não pode. Ou seja, a pura carência estraga a amizade. A pessoa é legal, etc. Minha best friend forever. E no fim ela não é nada. No fim ela não é nada. A gente faz um monte de post. A gente gasta letra, cabeça, mente, coração, tudo para fazer um grande post sobre os nossos grandes best friends da vida e tal. E no fim não é nada. Porque não teve nenhum caminho, não teve nenhum olhar, não tem nenhuma viagem, não tem nenhuma jornada, não tem nada além de simplesmente sentimentos vazios de ficar um mandando pro outro o quão amigos eles são, mas sem ter nada. Aí no fim não dá certo aquela amizade, a pessoa se afasta e sabe o que a gente diz no final? A gente diz, eu não acredito mais em amizade nenhuma. Sou uma pessoa que sofreu na vida, sabe? Muitos me decepcionaram, então eu sou uma pessoa que agora não acredita em amizade. Não, querido, você que sempre se decepcionou, porque você é uma decepção. Você é alguém que procura pessoas para fugir da sua realidade. É isso que nós somos. Mas hoje não. Hoje nós precisamos mostrar realmente algo mais profundo sobre o que é ser amigo de verdade. Não olhando para nós, não olhando para C.S. Lewis apenas, não olhando para o quanto de amizade nós temos. Porque se a gente permitir que a cultura dite o significado da amizade, a gente vai perder uma realidade vital do ser humano um com o outro, que é o nosso vínculo horizontal. Mas pior, a gente vai perder o que Jesus é. Nós vamos perder o que a gente quer ver em Jesus hoje, o grande amigo, e então desfrutar desse grande amigo. Afinal, como diz também o antigo puritano Richard Sibbes, ele diz, todos os tipos e todos os graus de amizade se encontram em Cristo. Então a gente não tem que ouvir o que o mundo está dizendo, nem o nosso próprio coração. Nós temos que ouvir o que Jesus é. Então pense comigo, se você conhecesse realmente o sentido da amizade, se você conhecesse isso mesmo, não só teoricamente, mas se você recebesse um amigo perfeito. Se você tivesse um amigo no centro da sua vida, que você sabe que nunca, em nenhuma situação, levantaria as suas sobrancelhas quando você contasse algo terrível sobre a sua vida. Sabe quando você conta algo para o seu amigo e fala, mentira. Mas se você tivesse um amigo que quando você contasse algo terrível, esse amigo olhasse e não fizesse isso. Mesmo as piores partes de você, o que você seria com ele? A gente sabe que todas as amizades humanas têm os seus limites. A gente sabe que amizades humanas têm os seus limites para suportar. Traição, né? Decepção. É difícil realmente lidar com essas coisas. E muitas outras coisas. Mas se houvesse um amigo que não tem limites? Se existisse um amigo que não tem limites para tolerar você, e mesmo sabendo quem você é, ainda assim querer estar com você. Agora eu quero que você pense de novo no seu melhor amigo. A coisa mais terrível, queridos, é que a gente nem percebe do quanto a gente já pensou mal dos nossos melhores amigos. Já reparou isso? Que a gente teria vergonha se um dia botasse no telão aquilo que a gente já pensou dos nossos melhores amigos. Mas se houvesse um amigo que a gente poderia botar todo o telão no mundo, que ele não se espantaria. Assim é Jesus. Ele é o amigo perfeito. Ele é o nosso melhor amigo. O ponto da amizade de Jesus é que ele está com a gente.
Ele anda conosco como um de nós. Ele vive aquilo que nós estamos vivendo, ele compartilha a experiência dele com a gente, ele compartilha a vida dele. E como a gente está vendo, a cada domingo aqui, a gente viu sobre a compaixão dele, a gente viu sobre o coração dele, a mansidão, a humildade, a gente viu sobre a intercessão dele, a gente viu sobre as lágrimas dele semana passada. As lágrimas dele, a gente viu o Mateus chorando, que a gente quase não vê. A gente viu tudo isso e muitas outras coisas. Porque isso são ações de um amigo perfeito. Jesus se relaciona conosco como pessoa. Jesus não é uma ideia de uma amizade. Ele é um amigo de verdade. Ele é o amigo que a gente precisa tanto. A gente necessita nas nossas vidas. Esse é o coração de Jesus. Esse é o coração de Cristo. O qual a gente está se aprofundando mais e mais. E a gente está percebendo o quão grande é o significado dele ser infalível para nós. Não importa o quanto de amigos nós tenhamos na terra, nós tenhamos nessa vida ou não. Ele é infalível. Mas como a gente já falou aqui, a gente tem uma tendência muito forte de lutar contra as artimanhas da graça, contra as ações da graça. E por isso então a gente acaba levantando objeções e a gente acredita em vários momentos que Jesus é muito santo para ser um amigo meu. Jesus é um cara muito puro para ser amigo de alguém como nós. Nós começamos a criar muros porque a gente realmente tem uma tendência contra a graça. Mas realmente ele é santo. Ele é muito santo. E é claro, a gente não deve sujeitar Jesus aqui e colocar ele para baixo. Ele não é um amigo qualquer. Realmente ele não é. Ele é perfeitamente santo. Ele é perfeitamente puro. Realmente, ele não pode tolerar o mal. O mal que habita na gente, ele não pode. Mas veja, em Cristo, essa santidade e essa pureza faz com que o amor dele fique mais evidente ainda. O amor dele fique mais visível para pecadores como nós. Uma das partes mais impressionantes sobre o coração de Jesus e a amizade dele é como ele faz com que pecadores errantes, como a gente, sabe? Ignorantes, se aproximem dele, porque ele é extremamente aberto. E por um minuto a gente pode voltar lá no capítulo 11 de Mateus, o capítulo que a gente abriu toda essa série naquele primeiro domingo. Quando Jesus disse que o coração, que ele é manso e humilde de coração, lembra? Mas um pouco antes dele dizer isso, lá no versículo 19, Jesus está confrontando alguns religiosos impenitentes ali, que não queriam andar com ele. E ali ele está citando os seus acusadores que chamavam Jesus de amigo de publicanos e pecadores. Aqueles líderes religiosos chamavam Jesus de amigo de pecadores, mas chamavam isso de desprezo. Por quê? Porque publicanos e pecadores eram os tipos mais desprezíveis daquele tempo. Então eles começam a rotular Jesus. E eu quero que você perceba a ironia disso. Porque embora as multidões chamem Jesus de amigo de pecadores como uma acusação, como um insulto, veja, esse rótulo traz um conforto imensurável para aqueles que se reconheciam como tal. Jesus ser rotulado disso só trazia mais conforto para publicanos e pecadores. Jesus ser amigo de pecadores só é desprezível para aqueles que acham que não são. Jesus ser amigo de gente como a gente só é desprezível para aqueles que acham que não são gente como a gente. Para os acusadores, para os líderes religiosos daquela época, aqueles que se mantinham em uma posição contrária a Jesus, as amizades de Jesus eram terríveis. Eles não queriam ser amigos de Jesus porque Jesus só andava com gente ruim. Isso fazia com que o coração deles só ficasse mais e mais endurecidos para experimentar realmente o que é caminhar com Jesus. E o que significa Jesus ser amigo de pecadores como a gente? No mínimo, significa que ele gosta de andar com a gente. Não é isso que a gente faz com nossos amigos? No mínimo, significa que ele passa tempo com essas pessoas. Isso também significa que eles se sentem bem-vindos para andar com Jesus. Se a gente ir lá para aquele capítulo de Lucas, no capítulo 15, quando Jesus conta aquela série de parábolas que termina com a parábola dos dois filhos, lembram? Lembra da parábola dos dois filhos, filho pródigo? Lembra disso? O começo daquele texto, capítulo 15, diz que
se achegavam a ele, versículo 1, se achegavam a ele todos os publicanos e pecadores. Olha que coisa linda. Os dois grupos de pessoas que Jesus é acusado de fazer amizade em Mateus 11 são aqueles que não conseguem ficar longe dele. São aqueles que não conseguem ficar um minuto longe dele. Ele está falando, então eu vou lá. Ele está ensinando, então eu vou me achegar. Os publicanos e os pecadores, eles se sentem à vontade perto de Jesus. Esses homens sentem algo diferente sobre Jesus. É como se Jesus estivesse ali falando e mostrasse para eles uma esperança grandiosa que seduzia eles, que aqueles líderes religiosos não podiam ver. Mas o que Jesus está fazendo no fundo de tudo, é pegando esses pecadores e colocando eles em seu coração. É isso que Jesus está fazendo. Queridos, o fato de Jesus não ser um amigo qualquer, mas um amigo perfeito, é que isso nos dá segurança. Porque Ele não vai ser um amigo como nós somos. Que bom que Jesus é um amigo perfeito. Porque se Ele fosse como nós, se Ele fosse da forma que nós fomos com os nossos amigos muitas vezes, nós estaremos perdidos. É exatamente o fato dele ser santo que faz com que nós saibamos que Ele nunca irá falhar conosco. Nunca. Ele lutará pelo nosso bem. E é por isso que ele diz, então, no texto aqui, versículo 15, eu dou a vida pelos meus amigos. Os pecadores, os perdidos, os miseráveis, os que sofrem, os sozinhos. Eu dou a minha vida para eles. Se boa parte dos nossos problemas vem da nossa falta de capacidade de se relacionar, se tudo no nosso mundo é superficial, líquido, instável, se as nossas relações são assim, se o que é valorizado no nosso mundo são os projetos pessoais, as realizações próprias, os interesses próprios, e a gente acaba esmagando todo mundo à nossa volta, o Evangelho nos dá uma boa notícia, queridos. O Evangelho nessa noite dá uma boa notícia pra gente. Qual? Nos dá o coração manso e humilde de Jesus para caminhar conosco perfeitamente como o nosso grande amigo. O coração relacional do amigo Jesus. É isso que o Evangelho nos dá. E Jesus demonstra isso de uma maneira extremamente genuína, se encarnando entre nós. Ele é o amigo fiel, esse é Jesus. Ele ia nas festas, se alegrava. Bebia um vinho com a galera lá, ele fez até o vinho para todo mundo se alegrar. É isso que Jesus fazia. Ele caminhou com os seus e amou eles até o fim. Ele tinha as melhores conversas. Ele sentava à mesa com o pessoal. Ele adorava sentar à mesa. Ele adorava dormir na casa dos companheiros. Um dos textos mais impressionantes para mim de toda a Bíblia é em João capítulo 11, quando diz que Jesus amava estar com Marta, Maria e Lázaro. Que coisa engraçada. O que Marta, Maria e Lázaro tinha? Nada demais. Porque o texto não tem a ver com Marta, Maria e Lázaro. Tem a ver que Jesus amava estar com eles. Eram pessoas comuns. Jesus vivia com eles, assim era Jesus. Jesus dormia na casa deles. Jesus pescava junto. Vai pescar quando? Sabe o que esse negócio que a gente faz? Vai pescar quando? Quarta-feira. Então tô lá. Pedro, quando você for pescar tainha, eu vou também. Só falar comigo. Qual vai ser o dia? Quarta-feira, 7 horas? Só que Jesus não é igual a gente faz, né? Vamos marcar. Que a gente faz isso, né? Vamos marcar então, pô. Então beleza. Então vamos marcar. E quando vai ser? Não, a gente marca. E nunca acontece. Jesus era, vamos marcar? Vamos lá. E Jesus aparecia andando, pô, entre as águas. Porque ele chegou um pouquinho atrasado, que ele estava fazendo uns milagres, entendeu? Aí ele aparece, aí Pedro o quê? Aí quando ele sobe no barco, depois de toda aquela situação, ele fala assim, eu falei que ia vir. Eu falei que ia vir, Pedro. Eu gosto de pescar, cara. Esse era Jesus, cara. Ele preparou peixe na brasa, depois de ressurreto. Tá todo um doideira na cabeça dos discípulos. Quem é aquele lá? Vem cá, tem peixe na brasa, pô. Que é outro milagre, né? Pedro que nem um maluco tentando tirar peixe lá e Jesus já estava com peixe na brasa. Devia ser show andar com Jesus, né? Coisa acontecendo. Jesus amava muito eles. Jesus é um amigo que lavava os pés. Coisa que a gente não fez com nenhum amigo na vida. Jesus fez pelo seu. Sabe quem estava lá naquele dia? No dia que ele lavou os pés? Sabe de quem que ele lavou os pés? Daquele que, tipo,
Umas 5 horas depois apareceu com um bando cheio de pau, pedra, arma, espada, falando assim, ó, esse aí aqui, ó. O que eu der um beijo vai ser o que vocês vão levar. Judas. Jesus estava lá com eles. Jesus adorava repartir o pão com seus amigos. Sabe? Vem na minha casa. A gente esquece que Jesus tinha casa. Os 4 primeiros capítulos de Marcos, Jesus está na casa dele, filho. E tem uma multidão, um mulão de gente na casa dele. Sabe o que ele faz? Vem todo mundo. Aí tem uma hora que não tem pão na casa dele, porque Jesus, nesse dia, ele estava sem pão. Sabe quando você, caraca, não comprei nada, só que tem uma visita, né? Geralmente a gente tem 3 pessoas visitando a gente quando a gente não tem nada para comer. Jesus devia ter umas 600 pessoas, que era a cidade toda ali. Aí foi chegando mais gente, daqui a pouco tinha 5.000 homens. Muitas mulheres. E devia ter muitas mulheres. E muitas crianças. Ele, pô, não tem pão não, o que eu vou fazer? Vou dar pão. E ele multiplicou o pão, ele dava o pão. Esse era Jesus, esse é o grande amigo do pessoal. Tinha dia que ele não ia só pescar não, ele gostava de passear de barco também. E dormia no barco. Dormia, sabe? Porque ele estava muito cansado. Ele estava dormindo lá. Aí os amigos não entendem nada, né? Olha lá o preguiçoso, ó. A gente está aqui, uma tempestade do caramba, o preguiçoso dormindo. Aí ele levanta, porque ele era amigo também de toda a criação, então ele manda ficar quieto. Porque ele é amigo de tudo. Esse é Jesus, o amigo, o Deus amigo, o melhor amigo. E no fim, a prova maior da amizade dele foi a cruz. Logo após Jesus dizer que ele vai dar a vida dele, logo após ele dizer isso, sabe o que ele faz? Ele cumpre a sua promessa. Ele entrega mesmo a sua vida. Afinal, ele é um amigo que não falha, né? Ele é um amigo que nunca falha. Como a gente falou, depois desse discurso todo aqui, ele vai estar sozinho. Os amigos dele vão abandonar ele, sabia? Você já começou a pensar o que aconteceu no Getsemane? Jesus está acalmando aqueles homens incrédulos horas antes. E quando ele chega no Getsemane, sabe o que acontece? Eles não conseguem orar com Jesus. Orar com Jesus. A ponto de Jesus dizer, perguntar para eles, vocês não conseguem velar comigo por nenhuma hora? E um pouquinho de tempo depois, todos eles iriam sumir, filho. Sumir. Todos eles iriam sumir. Ele foi traído por um companheiro, negado por outro companheiro. Mas existe algo mais profundo, queridos, que está por trás da morte de Jesus por seus amigos. Algo que está por trás de toda a raça humana. O pecado e a necessidade de a gente ter alguém que possa salvar a gente da gente mesmo. É isso que está por trás da morte de Jesus. A realidade de que toda a humanidade se tornou inimiga de Deus, não amiga. Foi isso que aconteceu. A humanidade no jardim buscou viver por si mesma, procurou viver pelas suas próprias escolhas. E naquele momento, então, que ele decidiu por si, o homem e a mulher, e a gente foi junto com eles, como a Bíblia diz, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então é um paradoxo Jesus chamar aqueles homens de amigos, porque no fundo mesmo eles eram inimigos. É um paradoxo isso. Mas sabe por que ele chama? Porque ele vai cobrir aqueles homens e todo o seu povo com o seu sangue. É o sangue de Jesus que vai fazer com que eles sejam amigos de Deus, não é caminhar com ele. Os discípulos poderiam ter caminhado 1000 anos com Jesus. Se Jesus não morresse, eles estariam perdidos. Nós poderíamos caminhar milhões de anos com Jesus. Se Jesus não morrer, nós estaríamos perdidos. Era necessário que Jesus morresse. Ele não estava brincando quando ele disse, eu dou a minha vida para os meus amigos. Eu dou a minha vida, era necessário. Era necessário que isso acontecesse. Por trás desse oferecimento de Jesus, por trás dele se oferecer e oferecer a vida dele, o que está por trás disso, queridos, é a inimizade que nós temos contra Deus.
É o nosso profundo pecado. E a única forma de vencer isso é Jesus cumprindo a sua promessa de amizade, dizendo, eu vou dar a minha vida. Que grande amigo, queridos. Que grande amigo é Jesus. E nesse caso, né? Um amor que se sacrifica pelos amigos é um grande amor, né? Se você tiver que dar a vida, que eu duvido, mas se você tiver que dar a vida pelo seu amigo, seria um grande amor, né? Mas quão amor grande é dar a vida pelos inimigos. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus se sacrifica pelos inimigos, para que esses inimigos se tornassem novamente amigos de Deus. Esse é Jesus. Na cruz, então, ele tomou sobre si a nossa negligência com as pessoas, os abandonos que nós sofremos, as traições que nós enfrentamos e as traições que a gente já cometeu. Mas, acima de tudo, Jesus toma sobre si a nossa inimizade. A cruz, além de ser um símbolo de amor de Jesus pelos seus discípulos, é também um grande símbolo do quanto a gente foi inimigo dele. Mas ele vai até o fim. Ele os ama até o fim. E no Calvário, o amigo Jesus se torna inimigo do Pai. Pelo fato de Jesus ter tomado sobre si o nosso pecado, então Jesus se tornou inimigo. Sabe para quê? Para que nunca mais nós pudéssemos ser inimigos de Deus. Nunca mais. No madeiro, Jesus perdoou. No madeiro, Jesus recebeu a gente. No madeiro está lá o Deus amigo, o nosso melhor amigo, crucificado. E em 3 dias a Bíblia diz que ele ressuscita, sai da tumba, vence a morte. E sabe o que Jesus faz? Sabe qual é o maior desejo de Jesus depois de ressuscitar? Se encontrar com seus amigos. Um povo vai lá no sepulcro, encontra um anjo. Sabe o que o anjo diz? Que vai lá e conta para os amigos. Conta para os amigos que ele está vivo. Ele vai atrás dos amigos, porque tudo que ele ama, que está no coração dele, sabe quem é? Os amigos. Os verdadeiros amigos. Só que agora esses amigos estão de uma vez por todas, assim como nós, que estamos em Cristo, de uma vez por todas, libertos, enfim, da maldição do pecado. Aqui está a promessa do Evangelho, queridos. Em Jesus a gente recebe um amigo que sempre, sempre, sempre vai se alegrar em vez de recusar a nossa presença. Sempre. Ele é aquele que não depende do quão bonito nós somos, de quão bom nós somos, de quão atraente ou de quão revoltante, de quão fiel ou de quão inconstante nós somos. Jesus não depende disso. Não depende. Porque Jesus não é essas coisas. A única coisa que Jesus é alguém que basta a gente se achegar e a gente vai receber um amigo eterno. Que amigo Jesus é? O texto de Provérbios diz que existem amigos mais chegados que irmãos, certo? Mas esse texto está apontando para alguém. Este texto está apontando para Jesus. Que amigo Jesus é? Mais chegado do que um irmão. É muito mais chegado. Ele tem um abraço mais íntimo. Ele tem uma voz mais íntima. Ele tem um jeito mais íntimo que você nunca vai encontrar e nunca vai ser para ninguém. Esse é Jesus. Esse é o grande amigo. Então, considere agora o círculo de pessoas que está em volta de você. Talvez você tenha apenas alguns amigos, ou você tenha muitos amigos. Ou você só tenha alguns companheiros, ou no meio desses companheiros você tenha 2 ou 3 que você compartilha tudo da sua vida, que realmente conhece quem você é. Ou talvez você não tenha ninguém nessa noite. Ou talvez você esteja só se sentindo sozinho, realmente sozinho, sem ninguém. E isso está te causando dor, está te causando sofrimento. Talvez você reconheça que não tem nenhum amigo verdadeiro porque todos te abandonaram e todos te traíram. Alguém que você pode recorrer quando você tiver algum tipo de problema. Talvez você veja isso. Nessa noite, querido, há boas novas para você. Hoje mesmo você pode encontrar com esse amigo Jesus. Hoje. E ele pode ressignificar a sua vida. Ressignificar os seus relacionamentos. Ele pode transformar as suas falhas.
E Ele pode estar presente quando ninguém mais estiver. Ele vai estar presente. Sabe o que você precisa fazer? Apenas confiar. Apenas confiar somente nele e entregar sua vida completamente a Ele. Completamente a Jesus. E ver nele esse grande amigo. Porque Jesus nos oferece uma amizade que vai muito além da solidão. Ele sempre está conosco. Enquanto essa dor não vai embora, sabe quem vai estar ali? Jesus. Eu me lembro de uma vez eu aconselhando uma pessoa que estava passando por alguns problemas terríveis no trabalho, de opressão e de pessoas maltratando, né? Ela. E uma das coisas que eu falei para ela um dia foi: você já percebeu que Jesus está ali? Sabe, quando aquela pessoa se levantou para falar alguma coisa com você, te humilhar no seu trabalho, você já conseguiu sentir que Jesus está do seu lado ali? A gente esquece disso, queridos. Se Jesus é o nosso amigo, se nós estamos em Cristo, você não vê? Jesus está do nosso lado. Às vezes a gente esquece. Eu falei para ela: você não reparou que aquela pessoa estava vociferando com você, mas tinha alguém do seu lado ali que importa mais do que todas essas pessoas? E Ele está te vendo? E as palavras que estão indo em direção a você estão em direção a Ele? Porque é isso que amigo é, né? Um amigo defende um ao outro. Então, nesse momento de dor, sabe quem está ao seu lado? Jesus, querido. Porque a Bíblia diz que Ele caminha conosco em todos os momentos. Ele conhece a dor de ser traído por um amigo. Ele conhece. Ele conhece a dor de ser abandonado por alguém. Ele conhece a dor do que é ficar sozinho sem amigos. Ele sabe a dor do que é realmente ser abandonado por todos. Ele sabe o que é isso, mas veja que coisa linda. Ele jamais vai nos trair. Ele jamais vai nos abandonar. Nunca, nunca. Venha então até Jesus nessa noite. Venha para esse amigo. Jesus não é só um companheiro comum, sabe por quê? Porque a gente precisa de Jesus para fazer todas as coisas. Nele nós nos movemos, existimos e vivemos, como a Bíblia diz. Ele não é um companheiro qualquer. Venha para Jesus nessa noite. Como a gente viu o C.S. Lewis dizer que a amizade tem tudo a ver com caminhar, tudo a ver com caminho, tudo a ver com algo. Com Jesus, queridos, os sorrisos, os abraços, os jantares, as fotos, o sábado à noite, tudo que nós desejamos e ansiamos pela vida, tudo isso vai ter um objetivo e vamos estar todos olhando para frente, para o mesmo objetivo, para o mesmo horizonte, juntos com Jesus. Venha para Jesus. Ser amigo de Jesus significa que Ele quer que a gente entre. Jesus diz para uma igreja, lá em Apocalipse, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. E Ele vai fazer aquilo que Ele fez com todos os amigos. Vai comer um negócio. Vai tomar um café. É isso que Ele vai fazer. É pra gente abrir. Ah, mas Jesus é grandioso demais. O que eu vou ajudar Jesus? Eu não sei, foi Ele quem pediu. É Ele quem está chamando. É Ele que falou: peça por mais companheiros, porque os campos estão brancos. Peça para mais amigos, gente, porque os campos estão brancos. Foi Ele que pediu, eu não sei o que você vai ajudar. Sei que vai ter que descobrir andando com Ele. Mas venha. Venha para Jesus. Se Jesus está chamando, então a gente responde sendo amigo dele. É isso que Paulo entende quando ele diz que eu participo das aflições de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu estou participando, eu estou completando os sofrimentos de Cristo no meu corpo. O que ele está dizendo simplesmente, se for resumir, é: eu sou um amigo de Jesus. Eu sou amigo de Cristo. E eu quero ser para sempre amigo de Cristo. Ele é o meu amigo. E por fim, queridos, a amizade com Jesus nos dá mais amigos. Nos dá mais e mais amigos, porque Ele é o grande amigo que nos envolve e aquece o nosso coração com outros amigos, que é chamado do seu povo, que é a igreja.
Jesus enche o nosso coração de amigos a partir da sua própria amizade. Deus nos fez para sermos companheiros uns dos outros. Deus nos fez para estarmos juntos. Quando a Bíblia diz que não é bom que um homem seja só, não está dizendo de uma esposa apenas, está dizendo que não é bom que a raça humana viva sozinho. Viva sem ninguém. Não é só que você tem que casar, queridos. O que Deus está dizendo é que um homem foi feito para se relacionar, para ter companheiros. E em Cristo, nós podemos ter amigos mais chegados do que irmãos. É sobre isso que é o significado da ceia. Jesus, nós estamos pegando um texto da última ceia e nós vamos cear daqui a pouco. E todo o significado da última ceia é um grande amigo, o melhor e verdadeiro amigo, entregando a sua vida para amigos imperfeitos, poderem participar da sua carne e do seu sangue junto com outros amigos, para que essa grande amizade seja vista por todos, seja vista pelo mundo. É por isso, queridos, então, que a gente deve reimaginar a vida cristã com um bando de amigos, caminhando com um grande amigo que ofereceu a vida para eles. Sabe o que nós somos, como cristãos? Um bando de amigos, caminhando com o melhor amigo que deu a vida dele por a gente. Isso é a vida cristã. Nessa noite, queridos, Jesus está aqui. Esse amigo que nós estamos falando está aqui. Vamos caminhar com ele. Vá até Jesus e comece a caminhar com Jesus. E aí, no meio dessa jornada, no meio dessa trajetória, você vai ter a felicidade de descobrir que Jesus era seu amigo muito antes de você.